Doutor Renan, tudo bem? Olá, hoje veio bem? sozinho? Doutor Leandro não veio hoje, mas que bom que você está aqui para conversar com a gente, viu? Inclusive de um assunto que muita gente sempre pergunta aqui, muita gente tem dúvida, né? Que é a questão da cirurgia reparadora pós-bariátrica, né, doutor? Eu já quero começar perguntando o seguinte, né? É comum essa sobra de pele? Por que que isso acontece? Explica para o pessoal de casa. Sem dúvida, isso é muito comum. É quase uma obrigação do paciente que passa pela cirurgia bariátrica existir essa sobra de pele, né? A paciente que passa por uma grande perda de peso, o paciente que passa pela grande perda de peso, essa pele que existe em excesso e que sofre um estiramento com o ganho de peso, ela não tem o poder de retrair a quantidade que nós queremos. Olha. E aí há a sobra. Doutor, isso em qualquer idade? Ou, por exemplo, assim, a pessoa que é mais jovem, que passa por uma cirurgia bariátrica, isso pode, de repente, voltar ao normal? Ou não? Qualquer idade pode acontecer essa sobra de pele? Isso é uma ótima pergunta, porque isso realmente existe. Olha. Quanto mais jovem a paciente passa pela cirurgia bariátrica, nós percebemos uma retração muito maior. Então, as pacientes que passam uma idade mais jovem, elas vão ter um menor efeito dessa sobra de pele. Olha, que bacana. Então, mais uma informação aí, né? Porque muita gente que faz aí cirurgia bariátrica já pensa no pós, né? Sim. Muitas vezes já vai até programando para esse pós. Aí, quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica, tem que esperar um tempo, né, doutor? Para poder depois fazer essa cirurgia reparadora? Sim, sem dúvida. Esse tempo varia em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Bastante até. Exatamente, porque esse peso precisa se estabilizar. Essa perda ponderal, essa perda de peso, ela precisa acontecer na sua totalidade e a paciente tem que estar com o peso estável. Entendi. Até porque senão depois, né, a pessoa fica com pressa. Não, já quero fazer logo. Mas aí vai perder mais peso e pode ficar flácido novamente. Exatamente. Entendido. Agora, uma curiosidade. Olha, próxima imagem aqui pra gente ver. Eu quero saber, doutora, a questão das áreas, né? Quando a gente fala aí de cirurgia bariátrica, perde peso no corpo todo, correto? Sim. Aí, quais áreas a gente pode fazer, né, cirurgia reparadora? Ou todas as áreas do corpo pode fazer pós-bariátrica? Existem algumas áreas de preferência. A imagem aí mostra uma região que é bem acometida, que é a região posterior, a região de trás dos braços, né, onde sobra bastante pele. Mas as regiões que a gente mais atua, né, ainda são mama e abdômen, seguido de braços e pernas. E ainda assim, na face, no pescoço, há algo a se fazer. Olha, aí outra dúvida aqui, olha, vamos lá, a pessoa fez a cirurgia bariátrica, né? Aí vai recorrer à cirurgia reparadora. Vamos supor que ela vai fazer em várias áreas do corpo, né? Vai fazer a barriga, o peito, vai tirar excesso de pele dos braços. Isso é feito gradativamente ou é feito tudo de uma vez? É necessário fazer uma avaliação, mas realmente a cirurgia do paciente pós-bariátrico, ela envolve uma retirada maior de pele, uma retirada maior de tecido. Então, muitas vezes é necessário fazer esse tratamento em várias cirurgias. Olha só. E quando tira esse excesso de pele, doutor, fica cicatriz? Uma preocupação que a galera tem aí. Sim, exatamente. É uma troca que compensa, mas é uma troca onde eu retiro a pele e no lugar ficam cicatrizes. Então, esses pacientes, eles têm cicatrizes um pouco mais extensas, né, que às vezes uma paciente que não passou pela cirurgia bariátrica. Olha só, interessante, né? Até porque quando a gente faz a cirurgia bariátrica e também a cirurgia reparadora, a gente está falando, né, de saúde, né, doutor? De autoestima, não é somente a estética, né? Tem muita coisa por trás quando a pessoa busca isso. Exatamente. É uma retomada do contorno corporal um pouco mais adequado. Mas as retiradas de pele facilitam a utilização de roupas, em alguns casos mais extremos a higienização e várias coisas na vida desse paciente pode mudar com a cirurgia plástica. Com certeza. E olha só, temos aqui até o antes e depois do braço. É muito sutil a cicatriz, né, doutor? Fica embaixo aí do braço. Exatamente. Fica uma cicatriz. Essa cicatriz muitas vezes pode se tornar mais extensa até o cotovelo, porém varia de caso a caso. E a gente sempre tenta colocar cicatrizes em lugares íntimos, onde
vai esconder. Isso. Perfeito. Homens e mulheres podem fazer, a procura é mais por mulheres, como que funciona isso? Ainda assim a procura é maior por mulheres, mas nesse ponto homens ainda procuram bastante quando passam por esse procedimento. Até porque, doutor, esse excesso de pele, né? Porque em alguns casos é muito mesmo, né? Esse excesso de pele incomoda, assim, no dia a dia? Incomoda a vida da pessoa? Incomoda muito. Esse paciente, ele se incomoda ao utilizar roupas íntimas, shorts, calça jeans. Ainda mais no calor, né? Aqui na nossa região é muito quente. Imagina, então, o excesso de pele deve até machucar, né? Exatamente. Então, tá aí, olha, cirurgia reparadora pós-bariátrica. E você, que já passou por uma cirurgia bariátrica, né? Ou já passou por uma cirurgia reparadora, tem alguma dúvida? Manda aqui pra gente. Tô só começando aqui nosso bate-papo, ainda tem muito que a gente conversar. Aproveita o intervalo aqui para você participar com a gente, tá bom? Primeira pausa do dia, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. E eu, hoje conversando sobre cirurgia reparadora pós-bariátrica. Já tem bastante gente participando. O pessoal tem curiosidade, né, doutor? Às vezes, como eu disse, né, no bloco anterior, a pessoa já se prepara, né? Já vai se preparando para depois fazer toda essa cirurgia de reparação. Só recapitulando, quanto tempo mesmo após a cirurgia o pessoal pode fazer? 1 ano e meio, e aí vai uma avaliação individual. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho do pós, como funciona esse pós, né? A cirurgia é tranquila, é rápida ou não, né? E como funciona esse pós, quando a pessoa consegue voltar a trabalhar, como que é isso? Individualizamos cada caso, mas são cirurgias, como falamos, são cirurgias que retiramos mais pele. Então, às vezes podem durar mais que a mesma cirurgia numa paciente que não passou pela bariátrica. E o pós-operatório, ele se estende normalmente. Perfeito. É uma paciente que às vezes tem um risco maior de abrir um ponto, alguma coisa assim, mas coisas leves. Perfeito. Doutor, uma vez que essa pele é retirada, né, na cirurgia reparadora, se a pessoa voltar a engordar, né, a pele estica, até, não sei se é esse termo que usa, né, mas estica, como funciona a nossa pele, assim, por exemplo, uma vez que é retirado esse excesso? Ótimo. Essa pele nunca mais vai ter a sobra, nunca mais vai ter o que era antes. Mas se a paciente, porventura, o paciente ganhar peso, ele pode perder o contorno que ele ganhou na cirurgia, essa pele pode esticar novamente, né, vai ter mais estrias e pode ter outras questões, alargar cicatriz, ou coisas desse jeito. Olha, interessante, viu? Já tem gente participando aqui com a gente. A Fabi, olha, tá falando aqui o seguinte: fiz cirurgia bariátrica pelo SUS faz 2 anos e 4 meses. Meu médico disse que provavelmente minha abdominoplastia será em âncora. Quanto tempo de recuperação? Muita informação, vamos lá. Primeiro, ela fez pelo SUS a cirurgia bariátrica, né, doutor? Aí depois ela falou assim, abdominoplastia, né? Será em âncora. O que vem a ser? Explica pra gente. Isso é bem legal, né? Em algumas cirurgias, a gente faz uma outra cicatriz para aumentar a retirada de pele. No caso do abdômen, além da cicatriz embaixo, que fica ali na altura da calcinha, da cueca, muitos pacientes ganham uma cicatriz na parte do meio da barriga para retirar um pouquinho mais de pele. Isso é comum. Olha só, aí nesse caso dela, então, vai ser desse jeito. Exatamente. Formato em âncora. Aí ela emendou aqui perguntando quanto tempo de recuperação. Em torno de 15 dias para uma caminhada, 1 mês para algumas atividades maiores, então é mas tranquilo. é tranquilo. Olha só, já que a Kátia deixa eu ver de onde que ela é, a Kátia de Dracena. Beijo! Ela tá dizendo que fez cirurgia bariátrica há muitos anos e ela disse que ela perdeu muito seio, que ela tinha bastante seio. Depois da cirurgia bariátrica, ela perdeu muito seio, mas não tem coragem de colocar silicone. Oh, meu Deus, mulher, vamos colocar. Por que não tem coragem? É tranquilo, né, doutor? A gente já falou tantas vezes aqui, né, que é super tranquilo. Sim, o silicone é um artifício tranquilo, é um artifício seguro hoje em dia, mas algumas pacientes que não desejam silicone e desejam, às vezes, um resultado mais natural, uma mama em formato de gota, pode ser feita a cirurgia sem a prótese, apenas com o tecido da paciente. Ah, perfeito. Se você tem um receio, né, de não ficar natural e tudo mais, né, tá aí uma boa opção. Olha só a Carol, achei interessante a da Carol também. Ela tá dizendo que ela fez cirurgia
cirurgia bariátrica. Ela perdeu muitas medidas no abdômen, ela ainda não fez cirurgia plástica, mas ela não consegue perder medidas nas pernas. As pernas incomodam muito, ela está dizendo. Fica desproporcional. Ela quer saber o que ela pode fazer. É até uma característica, né, doutora? Eu reparo, assim, não generalizando, né, mas em alguns casos, quando a pessoa faz cirurgia bariátrica, perde muita medida no abdômen, mas a perna continua, né? Exatamente. Algumas pacientes têm essa dificuldade de perder medidas nas pernas e avaliando alguns desses casos, são casos de lipedema que não foram diagnosticados também. Entendi. Aí essa paciente pode passar pela cirurgia do lipedema, né? Onde a gente pode fazer uma lipoaspiração, uma retirada de pele, dependendo de cada caso. E se você perdeu aí o nosso bate-papo sobre lipedema, que é muito importante, muito interessante, um tema que está muito em alta também, é só você ir no YouTube, no canal da TV Band Paulista, né? E todos os nossos bate-papos ficam lá. Vou pedir pro Vinícius colocar a regressiva aqui para mim, para saber se eu ainda posso fazer mais perguntinha, ou se eu já estourei o tempo, viu? Ó, vou fazer mais uma enquanto isso aqui. A Ana Cláudia, beijo, mulherada participando em peso. Ah, interessante, doutor. Se as estrias saem com excesso de pele, a gente até comentou, né, recentemente, mas explica aí para ela. Muito bacana. Dependendo da posição das estrias, elas saem sim, mas estrias acima do umbigo, no caso do abdômen, elas permanecem. Então, ou seja, sai mais ou menos 80% das estrias, já melhora bem. E nas mamas, as estrias que são acima da areola também elas permanecem. As estrias abaixo da areola, elas saem. Olha só, tá aí, respondido. Ah, interessante essa pergunta aqui, doutor. Olha, ela não deixou o nome, mas está falando o seguinte, que perdeu muito peso, tem excesso de pele, mas não foi com cirurgia bariátrica, foi naturalmente na academia, né? Voltou um pouco ao normal, mas a boa parte ela sente muita flacidez, inclusive nos braços. Se mesmo assim ela pode fazer a cirurgia. Sim, é possível realizar a cirurgia, né? Pacientes passam por grandes perdas de peso, mesmo sem a bariátrica, e às vezes a gente avalia de uma forma similar. Então, muitos casos é indicado algumas retiradas de pele como se fosse cirurgia bariátrica. Legal. Tem mais telinha aí pra gente, Star, ou acabou as telinhas pra gente mostrar aqui pro pessoal de casa? Ah, então tá jóia, já foram todas. Mais uma perguntinha então aqui antes da gente encerrar. Ai, bacana essa daqui. Tenho muita flacidez na papada, o que eu posso fazer? A lipo de papada. Exatamente, a lipo de papada é uma boa solução, mas se há muita flacidez, às vezes alguma retirada de pele é necessária. Mesmo, porque assim, a lipo, vamos explicar pro pessoal, calma. A lipo tira a gordura, não a pele, seria isso, doutor? Exatamente. Ah, tá, então depois da lipo, aí sim faz a retirada da pele. Olha que interessante, duas coisas distintas então, né? Então, a pessoa que vai fazer a lipoaspiração, ela tira a gordura, não necessariamente a pele. Exatamente. Em quais casos, então, são indicados já fazer os dois de uma vez, sem ser somente bariátrica? Em casos que a gente percebe realmente um excesso, uma flacidez com algumas dobras, né? Ou quando a gente percebe que essa pele, pelas características, ela não vai fazer uma retração quando fazer a lipoaspiração. Olha, bacana. E a última perguntinha pra gente encerrar, senão eu vou estourar aqui o nosso tempo, mas o pessoal tá participando em peso. Boa, olha, na cirurgia de retirada de pele, eu posso tirar uma cicatriz que eu não gosto? Deixa eu ver, a Ana Cláudia está participando aqui com a gente. Então, a pessoa tem uma cicatriz, nessa retirada de pele, essa cicatriz pode sair, doutor? Essa cicatriz pode sair e mesmo se não for na área da retirada de pele, muitas vezes é um acidente na coxa, é alguma cicatriz de algum trauma, a gente pode abordar e refazer essa cicatriz para que ela fique mais estética, mais agradável. Uma outra curiosidade, agora curiosidade minha. A pessoa que ela tem uma tatuagem, aí ela foi e fez a bariátrica, né? Vai tirar o excesso de pele, essa tatuagem vai junto? Dependendo da posição da tatuagem, ela vai embora. Olha! E às vezes vai até um pedaço dela e precisa ser retocada depois. Que interessante! Tá aí, então, várias curiosidades. Não dá mais tempo, doutor, mas foi sensacional o tema de hoje, viu? Obrigada pela participação. Até semana que vem. Até semana que vem. Agora vem aqui.